E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Tudo legal? Vamos falar um pouquinho sobre música? Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Qual a banda de rock favorita de vocês? Qual a banda que vocês mais gostam? Consegue descobrir o momento que vocês, essa banda, que esse som pegou vocês? Sim. Eu vou falar sobre a minha banda de rock favorita, né? Ou seja, esse vídeo vai ficar cheio de superlativos, cheio de adjetivos, mas era algo que eu queria fazer, que eu queria contar para vocês, né? Em 1985, eu tinha 20 anos, ouço o álbum do Echo pela primeira vez, já conhecia de ler revistas, né? E aquilo foi tão impactante para mim, né? Gostei tanto do que eu li, ouvi e vi, que eu falei assim, meu, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Estou falando do Echo and the Bunnymen. Em 1980 lançou o álbum Crocodiles, não foi esse álbum que eu ouvi. Esse álbum demorou um pouco para sair no Brasil, era um segredo para poucos. Em 1980, pouca gente falava do Echo. Ele é mais uma pétala, mais uma florzinha do jardim que se convencionou chamar pós-punk. A gente lembra que o furacão punk passa, as bandas acabam ou trocam de nome, né? As bandas trocam de nome para continuar tentando gravar, mas sem aquele som cru, áspero, né? Não, procurando outros caminhos. Aqui o Crocodiles é um disco de rock, mas onde a guitarra não sola, a guitarra tem um som atmosférico, por causa de um rapaz chamado Will Sergeant, que junto com Ian McLaughlin, o vocalista, formam o coração e mente do Echo and the Bunnymen, né? Ian McLaughlin é um rapaz, um inglês de Liverpool, a banda é de Liverpool, que tem a emissão vocal igualzinho do Jim Morrison, né? Não dá para saber quem está cantando, se é o Morrison ou se é o McLaughlin, né? Igualzinho. Eles surgem em 80 com o álbum Crocodiles, e a faixa de destaque é o Rescue, que o Kid Vinil toca no seu programa apresentando o som para os brasileiros. Aí o segundo álbum, o Heaven Up Here, observe a banda na praia aqui, ó, no final de tarde, já marca uma tentativa desses jovens ingleses de fazer um som um pouco mais soturno, um pouco mais adulto. Aqui o rock dá uma desacelerada e as letras do Ian McLaughlin ficam muito simbólicas, muito surrealistas, né? É um disco que a crítica não soube muito bem como tratar, né? Tem quem ama, tem quem fale mal, mas depois, com o passar do tempo, o disco envelheceu bem e as pessoas entenderam a proposta do Echo, né? O disco que realmente pega e faz com que eles conquistem o mundo é o Porcupine. Esse álbum, lançado também nos Estados Unidos, chega na 20ª posição lá nos States e na 4ª posição na Inglaterra. Não à toa, é o primeiro álbum a sair no Brasil. Foi esse o disco que eu vi pela primeira vez. É o disco que tem as fantásticas The Cutter e Back of Love. Essas duas músicas possuem um arranjo de violino, mas o violino tocado de uma maneira tão estranha, eu diria até que desafinada, o que faz com que o violino tenha um som até meio de guitarra, né? É difícil explicar. Tentem ouvir essas músicas no YouTube, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Fantástico, fantástico. Algo muito bonito, né? Observem eles aqui na geleira, ó. Perceberam o cuidado gráfico? Aqui eles numa geleira na Finlândia, eu acho. Aqui eles numa praia, à tardezinha. E aqui eles na floresta, à noite. Esse cuidado gráfico, essa opção estética, chamou atenção também, né? As bandas do pós-punk tinham essas intenções intelectuais, vamos dizer assim, né? Porcupine tem seus videoclipes, é a banda tocando, mandando, vendo um som muito original. Eles, com 20 e poucos anos, fazia chover, fazia trovoar, né? Era a banda do momento, né? Eu ouvi esse disco pela primeira vez na casa de um amigo, rapidinho eu fui comprar minha cópia, né? No caso o vinil, e não tive como não amar essa banda, né? Até que chega o ano de 84, eu só ouvi em 85, já conhecia a banda, tinha
lido as revistas e acompanhado o videoclipe de Killing Moon. Eu estou falando do espetacular, do maravilhoso, do irrepreensível. Todos os elogios são pouco para o álbum Ocean Rain. Aqui eles estão dentro de uma caverna, de uma gruta, lá na Cornualha. Uma gruta, tem uma luz natural, e eles estão dentro de um barquinho. Ocean Rain, acho que é Oceano Chuvoso. Esse álbum fala muito sobre mar, sobre a natureza abalando as intenções e os planos das pessoas, né? Mais uma vez essa opção de falar sobre coisas da natureza na capa. Esse disco ele parece uma coletânea do Echo, porque todas as faixas se destacaram, né? Fizeram sucesso. A gente tem o Silver, Nocturne Me, Crystal Days, que depois batizariam um box que eles lançariam depois algumas décadas atrás, né? Killing Moon, Seven Seas, My Kingdom e Ocean Rain, né? Gente, isso aqui ele está naquele livro 1001 discos que você tem que ouvir antes de morrer, mas eu computo esse disco como um dos 10 maiores de todos os tempos. Espetacular. 2 anos após o lançamento desse disco, ou seja, eles estavam ainda no auge, eles vêm tocar no Brasil. Eles vêm tocar no Palácio das Convenções do AMB. E eu que havia assistido o show da Seals and the Benches um mês antes, e estava ainda siderado com o que eu havia visto, não consigo arrumar ninguém para ir comigo, vou sozinho, sem GPS, sem carro, de ônibus, porque foi uma experiência traumática tentar chegar no Palácio das Convenções do AMB de carro, e assisto o que eu computo como o melhor show da minha vida. Saí chorando do local. A coisa mais linda do mundo. Lindo, 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 maravilhoso. Ainda para dar um fecho de ouro, eles tocaram Painting Black dos Rolling Stones. Aí foi demais, né? Eu tinha 22 anos. Tinha entrado na faculdade, tinha entrado na Folha de São Paulo. E pela primeira vez eu ganhava bem. Era muita coisa boa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, né? E aí, esse disco veio que meio que carimbar, meio que marcar uma época, né? Toda vez que eu ouço esse disco, eu lembro de algumas coisas da minha juventude, né? Maravilhoso. Não há superlativos para descrever isso. Esse disco explode no mundo todo. Os norte-americanos colocam ele entre os melhores dos anos 80, né? A concorrência era grande. Estamos falando de Michael Jackson, de Madonna, né? Entre os melhores da década, né? E o disco envelheceu muito bem, né? Aqui a banda está no seu auge. Não estou falando de uma banda qualquer. Estamos falando do Echo and the Bunny. É uma banda diferente do resto. A banda para. Aquela sequência de álbuns estava demais, né? Vamos dizer assim. E eles... esqueci de mostrar para vocês uma coisa. Aqui é o mesmo álbum. Esse é o CD que eu mais ouvi na minha vida, né? Esse CD. Aqui sai uma edição de 25 anos, com som remasterizado, com uma faixa inédita chamada Angels and Devils, né? Anjos e Demônios. 2 versões ao vivo, uma de My Kingdom e outra de Ocean Rain. Oh, singing, now must hurricane, Ocean Rain. Maravilhoso, coisa de louco. E mais 6 faixas do chamado Brian Sessions. Acho que é o que a gente chama hoje de outtakes, né? A banda tocando várias vezes uma mesma música, mas que sai de um formato diferente. Espetacular, né? Muito legal. Aí, gente, o que acontece? A banda para, né? Tinha gravado essa sequência de álbuns matadores. E no ano de 86, eles lançam o álbum chamado Songs to Learn and Sing, uma coletânea batizada Canções para Aprender e Cantar. Esse é o álbum que tem a famosa Bring On the Dancing Horses, né? A primeira vez que eles colocam um teclado eletrônico na música. O que a princípio chocaria os fãs, foi bem recebido, porque a música é maravilhosa, né? A música é muito bonita. Também teve videoclipe e também ajudou a segurá-los no topo por mais um tempo, né?
Maravilhoso. Ah, eu não quero comprar todos os CDs, mas estou curioso para ouvir a banda. Então vá nesse. Além de Bring on the Dancing Horses, você vai ter mais 10 músicas. Uma de cada álbum e várias do Ocean Rain que eu acabei de mostrar, certo? Aí em 87, foi o ano que foi assisti-los ao vivo, eles lançam um álbum chamado apenas Echo and the Bunnymen e colocam uma capa sem essas coisas da natureza, uma capa que destoa das outras. E destoa por quê? Sai aquele som barroco, sai o violino, sai as marimbas, sai os violoncelos, sai os instrumentos exóticos e aquela neopsicodelia que remetia a uma espécie de The Doors com The Birds, né? Algo lindo, lindo, maravilhoso. E aqui a gente tem uma banda de rock crua, tocando guitarra, baixo e bateria. Porém, com as letras espetaculares do I Am a Cloche, o Will Sergeant fazendo aqueles arabescos na guitarra, como só ele é capaz de fazer. Né? Espetacular. Né? Aqui a gente tem aquela famosa faixa Lips Like Sugar. Também teve seu videoclipe, também bombou na televisão. Aqui eles estão prolongando a mágica. Né? Maravilhoso, recomendado. Aqui um bootleg, é o show deles na BBC. BBC Radio 1 Live in Concert. Aqui eles tocando na rádio, acho que é algo assim. Né? O destaque desse bootleg é eles tocando Painting Black dos Rolling Stones, coisa que eles só faziam em shows, né? Não há em disco essa faixa. Room, 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 a música do Velvet Underground, e Friction do Television. Observe que tipo de música o Ian McLaughlin escolheu para cantar. Bandas cults, né? As bandas importantes, bandas que têm uma representatividade muito grande, né? E aqui o resto são 14 músicas do cancioneiro dos Homens Coelho, né? Maravilhoso, um show que também, isso aqui parece que era vendido a peso de ouro nas feirinhas de Porto Belo, lá em Londres, no formato LP. Né? Quem tem o LP desse álbum aqui tem uma montanha de ouro, vamos dizer assim. Aí eles dão uma parada, ficam vários anos desativados, né? E retornam apenas em 1997, quase 10 anos depois. Voltam com o álbum chamado Evergreen, e com a mesma capa paisagística, com aquele mesmo conceito. É como se a banda estivesse falando assim para os fãs: estamos de volta com as mesmas intenções. Disco muito bonito, tem a faixa Don't Let It Get You Down, né? Fez muito sucesso também. Evergreen, a faixa solo. Esse é um disco que ele foi bem recebido pela crítica, mas os fãs ficaram meio desnorteados. Os fãs esperavam um eco diferente. O eco volta igualzinho, só que ele volta um pouco cansado, eu diria, né? Esses 10 anos parados cobraram, né? As bebedeiras, as noites mal dormidas e o próprio passar dos anos cobrou da banda essa pausa, né? Mas essa faixa título, Don't Let It Get You Down, poderia estar em qualquer outro álbum do Echo and the Bunnymen, né? Muito bacana. Saiu em CD no Brasil no próprio ano, 1997. Aqui o Echo lança What Are You Going to Why Your Life? Que você vai fazer da sua vida? Que você pretende fazer da sua vida? Aqui a faixa que se destaca, não me recordo de nenhuma. Provavelmente a faixa título, né? Esses álbuns do Echo, depois da pausa, eles passaram um pouco batido, né? Mas ainda continua aquele mesmo esquema, né? A voz poderosa do McLaughlin, a guitarra diferentona do Will Sergeant, né? Aqui já não temos o baterista, o Pat de Freitas morre num acidente de moto, né? A banda parece que ressente um pouco disso, contrata um outro baterista, que é claro, outra pessoa tocando, o som sai diferente. Mas ainda é um grande álbum. Eu diria que é um álbum que não faz feio aos outros álbuns da época, né? Aqui nós temos o álbum Flowers.
Apesar dessa capa estranha, esse álbum parece que foi meio tumultuado, a gravadora meio que brigou com a banda, né? Ficou meio esquisito isso aqui. Mas é um álbum bacana também. Esse eu confesso que eu precisaria ouvir com mais calma. Tem a faixa Flowers, que é bem bacana. Aqui uma apresentação deles ao vivo em Liverpool, né? Ah, faltou o álbum Sibéria. Realmente eu não tenho o CD Sibéria. É o que tem Nothing Lasts Forever, né? Vamos providenciar. Aqueles ao vivo em Liverpool, é um show, né? Aqui é gravado pela Sun Records. Todo o repertório deles, mas Nothing Lasts Forever, que ficou faltando contar aqui para vocês, tá bom? Aqui a banda já estava desativada, não tinha mais o Echo tinha acabado, né? Parece que um CD deles não saiu no Brasil, saiu só no formato download, né? E a banda tinha acabado, já não interessava mais ninguém, até que a gravadora, a BMG, faz uma proposta pro Echo. Assim, vem cá, vocês nunca gravaram um acústico MTV. Por que vocês não lançam um álbum acústico? Convida eles, a banda, né, a entrar em estúdio e gravar um álbum acústico. É o que acontece com The Stars, The Oceans e The Moon. É o Echo cantando seu repertório clássico, porém com uma orquestra. Só que tem um porém, né? Apesar de ser legal, isso é bem bonito, né? O Echo acompanhado por uma orquestra, não tem muita lógica, porque o som dele sempre foi orquestrado. Você pega o Ocean Rain, você pega o próprio Porcupine, tem orquestra lá no meio, né? Tem violino, tem violoncelo. Então aqui não se justifica muito. A impressão que dá é que você está ouvindo as mesmas músicas que você ama, mas tem alguma coisa fora do lugar. Embora tenha alguns momentos que fique bem bonito aqui. A própria Killing Moon, que é a faixa que encerra esse álbum, está sendo executada de uma maneira diferente e bonita. Mas eu sei lá, esse disco assim, ele é diferente, mas ele não traz nada de novo, né? Como é que pode ser isso? É o som com a orquestra, cantando músicas, tocando e cantando músicas que você já conhece, mas que no final fica um gosto assim meio tipo, tá, e daí, né? Aí, completando tudo isso que eu estou falando, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 álbuns dos integrantes e de um projeto. O que acontece? Com a morte do baterista, o Ian McLaughlin e o Will Sergeant montam a banda Electra Fiction, né? Onde eles tentam fazer um som mais rock, né? Estamos falando do fenômeno grunge, que poucos querem admitir, mas todo mundo foi afetado, né? A onda era simplificar o som ao máximo e até deixar um pouco sujo, coisa que o Echo também faz com o Electra Fiction, esse projeto, mas não tem jeito, né? O jeito de tocar a guitarra do Sergeant e a voz do Ian McLaughlin mantém algo meio majestoso no ar, né? Esse poderia ser um álbum do Echo, mas é batizado com o nome do projeto. Bem bacana também. O ano disso aqui, 1995. Aí a gente tem o CD Mistério, é um álbum solo do Ion, bem bacana. Aqui é a faixa Magical World que se destaca. É um disco gravado em 92. Ele volta com Slidling, escorregando, algo assim. Slidling, gravado em 2003. Aqui um bootleg do Candyland Tour. Candyland foi o primeiro álbum solo do McLaughlin que eu não tenho. E aqui é a turnê do álbum. Aqui é um bootleg, um piratinho ao vivo, onde ele canta as músicas desse álbum, né, o Candyland, e mais algumas do Echo, né. Ele coloca o Do It Clean, o The Cutter e o Rescue. O resto são todas as outras músicas da carreira solo.
Esse é o show no Cabaré Metrô, 4 de abril de 1990. E o último que eu queria mostrar é um projeto chamado Glide, que é do guitarrista, o Will Sergeant. É um álbum solo do Will Sergeant, mas assinado como Glide, né? O Glide, não sei. Curvatura da Terra, 1997, se não me engano. É um projeto solo deles, um disco instrumental. É um disco onde ele toca guitarra, mas não sola. O Will Sergeant sempre foi um guitarrista meio diferente. Pessoal, eu sei que esse vídeo tá estranhão, tá meio diferentão, mas assim, não deixar morrer as coisas que a gente ama, que a gente gosta, né? No caso, os discos do Echo. Tô sempre ouvindo. Ah, mas você sempre ouve os mesmos? É meio que impossível, né? A gente gosta mais de umas frutas do que de outras, né? Mais de alguns pratos do que de outros. E os álbuns são as mesmas coisas, né? A banda aparentemente acabou. A Emma Closh está com mais de 60 anos, deve estar com 65 ou 66 anos. O Sergeant também. O Pat de Freitas morreu. Os outros integrantes, o Pattinson, não toca mais com eles. Ele está meio aposentado. E os outros integrantes nunca foram do Echo propriamente dito, né? Eles apenas ocupavam as lacunas. Não há mais lançamento de CDs. Dificilmente a gente vê um CD relançado, né, deles, né? Tem aquele box Crystal Days, que tem bastante faixa ao vivo, mas nenhuma grande novidade. E é isso, né? Queria contar para vocês um pouco disso, dessa paixão juvenil por essa banda de Liverpool, que para provocar os amigos a gente fala assim, os verdadeiros 4 de Liverpool, e os bitomaníacos querem subir nas paredes, né? O pós-punk foi um momento do rock inglês, onde tudo era meio permitido, né? A gente tinha um caso mais simbólico, talvez, seja do fim do Joy Division e o nascimento do New Order, né? O Ian Curtis comete o Sui, Coelhinho da Páscoa, Felipe Neto, Cid, volta com o som eletrônico de uma banda chamada New Order, que são os outros integrantes da banda, completamente diferente, ao mesmo tempo que surgiam bandas meio das garotas botarem o pôster no quarto, tipo Duran Duran, Jovens Bonitos, bandas assim mais introspectiva, meio darks, tipo The Cure, tipo Bauhaus, né? Simple Minds, Culture Club. É um jardim onde tinha flores de todas as cores e de todos os formatos, né? Nesse aspecto, o som dos anos 80 europeu, inglês, deu de 10-0 no que era feito nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tinham apenas Bruce Springsteen, Bob Dylan, Madonna e Michael Jackson, né? Enquanto os ingleses estavam nessa de bandas de rock e de uma coisa mais jovem, os americanos já estavam esculpindo o conceito de popstar, de super ídolo, né? De grandes vendedores de discos, né? Lembrando que desses CDs que eu mostrei do Echo, o Porcupine fez um certo sucesso nos Estados Unidos, o Ocean Rain também fez, mas um pouco menos, só que o Ocean Rain ganhou o status de grande álbum com o passar das décadas, né? Ele aparece em todas as listas de melhores de todos os tempos, né? Se não me engano, a revista Rolling Stone norte-americana publicou uma lista dos 500 maiores álbuns da história, e se não me engano, o Echo, o Ocean Rain, está lá entre 200 e alguma coisa, 250, 240, está no meio da lista, né? No Brasil, saíram os 4 primeiros álbuns em vinil, os 5, né, se a gente contar a coletânea, né, o Songs to Learn to Sing, né, canções para aprender e cantar. Depois o restante saíram em CD, né, teve sua fabricação e seu lançamento em CD. Os 2 últimos álbuns do Echo não saíram em vinil no Brasil e nem em CD. E essa coletânea que eu contei deles com a orquestra, só importado, né? Era isso. Hoje era mais um bate-papo.
qual banda que fez você amar a música? Você consegue descobrir o momento? Eu consigo. O momento foi quando eu li as revistas, ao mesmo tempo que eu li as revistas, eu ouvia o disco, e pouco depois apareceu o videoclipe das coisas que eu lia e ouvia. Aí foi um casamento completo, né? Muito bacana. Essa audição desse álbum, do Ocean Rain, do Porcupine, marca o momento que eu descubro os sebos de São Paulo, né? Lembrando que eu moro em Santo André, mas sempre trabalhei em São Paulo. E aí nessa época eu ia religiosamente no sebo, depois do trabalho, às vezes até antes do trabalho, voltava para casa com um disquinho de vinil. Como não esquecer de tudo isso, né? É isso, gente. O vídeo está meio adjetivado, cheio de superlativos, mas eu queria mostrar para vocês esses CDs e contar um pouquinho da importância do eco na minha vida, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.